Boa tarde. Hoje voltamos a falar da escola para analisar o ano letivo 2024-25 nos centros escolares de Guilho Freire, Roças, Domingos Abreu e Ribeira Cávado e EBS Vieira de Araújo, com o segundo e terceiro ciclos, que compõem o agrupamento de escolas de Vieira de Araújo de Vieira do Minho. Como é sabido, não estão concluídas as atividades escolares, já que faltam ainda a segunda fase dos exames e provas finais nos níveis em que são obrigatórios. Como é também do conhecimento de todos, a oferta educativa do agrupamento inicia no pré-escolar, no Centro Escolar de Domingos Abreu, Centro Escolar de Guilho Freire, também de Roças e Cávado, continua com os três ciclos do ensino básico, o primeiro no Centro Escolar de Domingos Abreu, também em Guilho Freire, Centro Escolar de Roças e Cávado, e segundo ciclo do ensino básico na EBS Vieira de Araújo e também ensino secundário ainda na EBS Vieira de Araújo, com os cursos científico-humanístico, ciências e tecnologias e línguas e humanidades e ainda os cursos profissionais. São um total de 1.274 alunos, segundo dados do ano escolar 2019-20. O corpo docente integra, de acordo com os dados do ano escolar que termina, 136 docentes e 100 não docentes, entre assistentes técnicos e também psicólogos. Com o período de aulas terminado, apenas a reserva dos exames ainda a concluir, é tempo de fazer o balanço deste ano letivo, marcado ainda pela luta dos docentes pela dignificação da carreira e também outros profissionais do Ministério da Educação, que conseguiu alguns avanços no último ano. Um acordo com a tutela que não satisfez a todos. Fazendo então o balanço do ano escolar 2024-25, no agrupamento de escolas Vieira de Araújo, de Vieira do Minho, é proposta de falar daqui de hoje, numa conversa em que se pretende também analisar a situação atual do ensino. Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Ribeiro, Presidente da Câmara de Vieira do Minho e também responsável do Pelouro da Educação, e Armando Alves, Presidente da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Uma primeira palavra para lhe desejar um bom percurso até ao final do mandato, esperando que consiga fazer um bom percurso. Neste período em que vamos tentar analisar, do ano escolar 2024-25, um dado que é geral para o país, espero que também em Vieira do Minho não tenha grandes efeitos, como é natural, que é o chamado mal-estar docente. Isto é, os professores, apesar do acordo conseguido o ano passado, e mantendo, aliás, neste novo governo o mesmo ministro, não conseguiram exatamente aquilo que quiseram. Não estão ainda satisfeitos, como é conhecido. Isso, de que maneira se reflete? Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes e neste falar daqui, muito especial a todos os elementos da comunidade escolar, quer aos alunos, quer aos seus encarregados de educação, quer aos docentes não docentes, uma vez que estamos a falar de encerramento do ano letivo. Também um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Associação de Pais aqui presente, o Sr. Professor Armando Alves, e também ao Zé Luís, e o agradecimento por este convite. Também agradeço os votos que formulou para a continuidade deste mandato e para a sua finalização, por isso muito obrigado. Em relação a esta temática do mal-estar docente, é assim, comparativamente com o que os docentes estavam há 2 ou 3 anos, neste momento posso dizer que o mal-estar docente é muito menor. Isto porquê? Porque, felizmente, com o governo da anterior legislatura, e tenho a certeza que mantendo-se o Ministro da Educação, que esteve e que está atualmente em funções, os professores conseguiram alguns acordos que se tornaram históricos pela dificuldade que houve em chegar a esse acordo, nomeadamente a recuperação do tempo de serviço, que nos professores era gritante e estamos a falar de anos e anos de tempo de serviço que impedia muitos de subidas de escalão e de reposicionamentos de carreira. Por isso, com esse acordo, houve aqui um melhor estar na nossa carreira, e estou a falar como docente, assim como o Presidente da Associação de Pais também o é. Ou seja, vimos reposta uma verdade que tinha a ver com anos que foram lecionados e que não estavam a ser contabilizados. E isso refleteu-se no trabalho, embora nós, eu repita sempre também como professor aqui que os professores são professores a tempo inteiro. Os professores são professores a tempo inteiro, mas claro que há fatores externos que contribuem para o
bem-estar ou para o menos bem-estar. O que não impede que sejam profissionais dentro de uma sala de aulas e dentro de uma escola. Mas esta recuperação de tempo de serviço veio pôr fim, por exemplo, a muitas greves que durante muito tempo também foram prejudicando o normal ritmo das atividades letivas, e de certeza que os professores, vendo o seu trabalho e tudo, a sua carreira a melhorar, também estavam muito mais motivados para a lecionação, por isso foi um fator positivo em termos de bem-estar docente. Claro que nós sabemos que há situações, inclusive na sociedade geral, que influenciam a escola diretamente, e situações como às vezes episódios de violência também chegam à escola, o que também não contribuem para o bem-estar. E claro que neste momento toda esta sobrecarga, todo um mal-estar às vezes que as pessoas podem levar de casa para a escola também pode influenciar a sua prática letiva. Mas não considero neste momento que os professores sejam uma classe caracterizada por mal-estar. Pergunto o mesmo ao representante da Associação de Pais, lembrando que ele também é professor. Sim, é verdade. Boa tarde a todos, especial aos ouvintes da Rádio Alto Ave, e também cumprimento os meus colegas de painel, a Luísa e a professora Elsa. Sim, é verdade, os professores neste momento, no que diz respeito aos pais, sentimos-nos melhores, sentimos-nos, como é de dizer, não com tanta preocupação. Como disse a professora Elsa, tivemos aqui uns anos marcados por muitas greves, muita instabilidade a nível das escolas, e isso refletia-se quer a nível dos nossos educandos, mesmo a nível das aprendizagens, que algumas coisas chegamos a ter, não verdadeiramente aqui em Vieira, porque fomos acompanhando e as coisas não passou muito por aqui, mas a nível nacional, onde houve muita instabilidade, e claro que essa instabilidade também passa para os alunos, passa para os nossos educantes, para os nossos filhos. E com esta estabilidade que agora se conseguiu com o governo da AD, nota-se já, a nível dos professores que estão mais estáveis, a nível do ensino, a nível das aprendizagens que transmitem, que faz com que, por vezes, até os resultados dos alunos também sejam muito melhores, e verificamos isso com agrado. De qualquer maneira, como também vemos anualmente, a questão das desigualdades não estando resolvida, isso também cria desajustamentos, se assim se pode dizer, no aproveitamento, independentemente do esforço dos professores, independentemente das condições da escola. Já nem tanto, mas claro que há sempre algumas desigualdades que podem vir a refletir no aproveitamento dos alunos. Mas hoje em dia, e fruto também do investimento aqui do município de Vieira do Minho, que é um dos municípios que mais investe a nível da educação do Distrito de Braga, portanto, onde temos um parque escolar completamente renovado. Temos um corpo docente também estável, que não se notou ao longo deste ano letivo grandes turmas sem aulas durante muito tempo, ou quase nenhumas, foram logo substituídos. A nível do pessoal não docente, com reforço, desde assumir das competências que o município teve, também um número suficiente de funcionários para apoiar os alunos, quer seja na cantina, quer seja nos laboratórios, quer seja nos corredores, em qualquer espaço da escola, portanto, não temos esse problema. Portanto, todas estas evidências faz com que essas desigualdades, por assim dizer, acabem-se por não existir. Mas isso também é função dos municípios. Onde falha o Governo Central, os municípios têm que dar resposta. Não é função... E falaremos já se falar, nessa parte, não é função do município. Agora, o município substitui-se em muitas situações. Eu disse quando o Poder Central falha. Sim, mas quando o Poder Central falha, é verdade, sim, os municípios estão sempre disponíveis para colmatar essas falhas. Claro está, porquê? Porque vão em conta das necessidades da população do seu concelho. Também não quer, cá está, o próprio município não quer criar desigualdades com os outros concelhos, quando o Estado Central falha. Portanto, penso que a nível de Vieira, essas desigualdades poderá acontecer, principalmente a nível social, por assim dizer, mais até a parte económica, mas a nível da parte da educação. Portanto, penso que temos aqui as coisas mais ou menos, não haverá assim tantas desigualdades.
Não me parece, municípios... só mesmo um reforço, uma vez que estamos a falar em desigualdades, não me parece de todo que haja desigualdades. Inclusive, há um acesso igual e igualitário aos transportes, às refeições, ou seja, nada disso implica... Há desigualdades, as famílias não são iguais, apesar de serem todas famílias. Não é? Atenção, que nessa desigualdade às vezes também pode ser positivo, não é? Nós não estamos a falar em desigualdades a nível económico, estamos a falar de desigualdades em termos culturais, de diferentes culturas. Nós temos vindo a receber pessoas alunos com diferentes proveniências, o que pode ser uma mais-valia, ou seja, no fundo também os nossos alunos vão contactar com alunos de outras nacionalidades, com outras culturas, também isso pode contribuir e contribui efetivamente para uma melhor aceitação, para o desenvolvimento dos hábitos de cidadania e tudo mais. Mas quando os pais não podem dar mais, Luís, há diferenças entre as famílias que neste momento, apoio às crianças. Mas neste momento, se pensarmos que a nível económico, eles não gastam na alimentação, não gastam nos transportes, não gastam nos manuais, não gastam nos cadernos de atividades. O município assumiu projetos de promoção do sucesso escolar, nomeadamente ao nível do cálculo mental, ao nível do português, ao nível dos apoios às famílias pela equipa multidisciplinar, ou seja, não há fator de desigualdade social que seja vivido e vivenciado numa escola. A escola é para todos, é uma escola pública onde todos têm que partir do mesmo patamar. E mesmo ao nível aqui de falarmos de projetos, por exemplo, nós temos o projeto Jovens ao Leme, que é um projeto que funciona na habitação social, onde, por exemplo, é feito um apoio ao estudo, e estamos a falar de um público que muitas vezes não tem na parte familiar essa competência para esse apoio ao estudo, mas que é facultado esse apoio ao estudo. Ou seja, neste momento, quando se fala na escola como elevador social, e é um elevador social, e o investimento que é feito pelo município, tal como disse o Sr. Professor Armando, é de tal forma que permite que todos tenham acesso ao mesmo e todos tenham sucesso. E é isso, sucesso e segurança, é isso mesmo que se pretende. Ou seja, quando nós falamos de alunos de diferentes freguesias, diferentes proveniências, diferentes estratos socioeconómicos, estamos a falar de alunos. Quando entra ao portão daquela escola, é um aluno como outro qualquer. Naturalmente, mas já traz a marca do meio do Provém. É sim, claro que vai trazer a marca, como em termos sociais todos nós trazemos a marca. O que não queria era que aqui ficasse a evidência que há uma escola de tipologia melhor para uns e pior para outros, ou que uns são vítima de bullying porque não têm esta situação. Pode haver uma resposta para de que maneira a escola funciona como meio de integração? A escola funciona como meio de integração e tem-no sido. Aliás, o agrupamento de escolas Vieira de Araújo foi alvo de uma avaliação externa agora no fevereiro passado, e um dos parâmetros tinha a ver com a integração. E nesse parâmetro de integração a nota foi o mais elevada possível, ou seja, isto porquê? Porque se revelou que efetivamente existem meios humanos, recursos para que esses alunos sejam integrados, quer devido a terem problemas de saúde, que também acontece, devido a terem tratamentos oncológicos prolongados, também acontece, e a outras carências que o possam ter. Estamos a falar em casos de luto, de perdas de progenitores, ou seja, tudo isso está patente essa resposta. Claro que nós vamos ter sempre, e também ainda bem que o temos, alunos diferentes, com gostos diferentes, com ritmos de aprendizagem diferentes, porque isso está inerente ao ser humano. Ainda bem que nós não temos 1000 e tal alunos exatamente iguais a gostar do mesmo, a vestirem o mesmo, porque aí estaríamos perante uma parte de quase uma inteligência artificial, que não é o que se pretende. Pretende-se uma humanização da escola e pretende-se que a escola funcione no sentido de ser esse elevador social. E 2 anos depois, se eu estou a fazer bem as contas, 2 anos depois da inauguração das obras, está tudo, em termos de espaços físicos, está tudo ajustado a essa necessidade e a esse papel que agora... José Luís, eu fui aluna daquela escola, do 5º ao 12º. Fui professora daquela escola por cerca de 20 anos. Dei aulas naquela escola e fui aluna daquela escola, e posso-vos dizer que aquela escola está melhor do que nunca. Ou seja, em termos de laboratórios, em termos de auditórios, em termos de anfiteatros, quando as pessoas nos visitam em Erasmus, quando nos visitam noutras situações, dão sempre os parabéns pelo espaço que nós temos em termos de escola. Por isso, é assim, claro que houve uma reconstrução
uma requalificação de um espaço, não houve uma escola como seria no parque escolar. Gostaria que tivesse havido, mas não houve. O que é que aconteceu? Vieira do Minho ficou, ao invés das escolas que tínhamos aqui muito perto de nós, por exemplo, as escolas de Braga ou das Taipas, ficou retirada do parque escolar. Ao ficar retirada do parque escolar, tivemos que, com um quinto da verba que estaria nesse parque escolar, fazer uma requalificação. E fizemos essa requalificação pensando no bem-estar dos alunos, pensando nas suas condições de aprendizagem, e como qualquer obra vai ter sempre alguma coisa que não esteja a funcionar bem. E que tenha que se arranjar, mas isso é natural, é inerente às obras que se fazem. Atenção, nós temos aqui centros centros escolares que foram feitos de raiz e que tiveram obras e que houve necessidade de fazer essa intervenção. E este espaço de férias, quando estiver efetivamente completamente de férias a escola, será aproveitado para verificações e eventuais correções antes do início do próximo ano letivo? Nós não aproveitamos só as férias para fazer, sempre que há uma necessidade é feita no imediato. Claro que durante as férias faz sempre as intervenções maiores que sejam necessárias. Mesmo, por exemplo, há a exigência por parte dos encarregados de educação de fazermos uma pala de entrada na escola no sentido, mas estamos a falar de obras de melhoramento, obras que otimizem os espaços. Isso vamos tê-lo sempre. E quando deixarmos de ter isso, é sinal que não estamos a olhar para a escola com olhos mais críticos. Tudo pode ser melhorado. Agora, uma coisa eu vos posso dizer, temos uma escola de qualidade. E, atenção, e as aprendizagens que lá são aprendizagens de qualidade e nunca, em momento algum aspecto físico teve uma menos-valia nessa aprendizagem de qualidade. Por exemplo, os rankings não refletem realidades? Os rankings refletem realidades, mas as pessoas têm que analisar os rankings com os itens dos rankings. E por isso mesmo é que eu digo, às vezes as pessoas têm que ir aos sítios, aliás, nós convidamos sempre as pessoas, às vezes não, por exemplo, tivemos agora durante o mês de maio, o mês da família, convidamos encarregados de educação a irem à escola, a almoçarem com os seus educantes, como podem almoçar em qualquer dia. Se acharem que há um outro aspecto que não esteja a funcionar bem, devem ir ao sítio, verificar, e têm toda a permissão para o fazerem. São encarregados de educação, são as pessoas responsáveis pelos seus educantes. Agora, não devem embandeirar em arco, e a ver as coisas negativas, devem também ver e no fundo valorizar o que tem de positivo, porque eu repito, eu fui aluna e professora naquela escola, por isso há poucas pessoas que conhecem tão bem esse processo todo quanto eu, e posso-vos dizer que as melhorias foram muito, muito acentuadas. Os pais também é suposto acompanhar e têm opinião. Sim, acompanhamos. Agora a professora Elsa acabou de dizer uma das reivindicações que temos feito, que achamos que ali a entrada da EBS necessita ali de uma pala para proteger os alunos, principalmente na parte do inverno das intempéries, e claro que depois há aí outros pormenores que foram sendo detectados, mas como diz a professora Elsa, estamos a falar a nível de correções. Não é possível resolver os constrangimentos dos transportes no momento da recolha dos alunos? Aí é uma questão mais de trânsito, que é mais complicado, mas penso que neste momento as coisas estão até a funcionar bem. Estão estabilizadas. E os pais são colaborantes, portanto, quando se percebe. Sim, agora é assim, não podemos, por exemplo, não podemos ter milagres. Ali, quando foi construído o Centro Escolar Domingos Abreu, não foi pensado a parte de estacionamento. Por mais voltas que se deu ao trânsito, amanhã vamos ter o encerramento do ano letivo lá. Claro que vai haver carros em todo lado, porque ali, se pensarmos, estão lá 400 alunos. Estamos a falar da manhã para sexta-feira. Amanhã para sexta-feira. E nós estamos no domingo. No domingo, ou seja, na sexta-feira passada. O que é que acontece? Ali o espaço é muito exíguo, não há milagres, ninguém consegue fazer ali um estacionamento quando não há espaço físico para o fazer. O que é que se tenta? Tenta-se juntamente com a Polícia Municipal haver um ordenamento de trânsito de maneira a que ele tenha sido conseguido, mas estamos a falar em minimizar situações. A nível da Associação de Pais, o que temos feito, temos sido proativos, acima de tudo, tentar resolver o mais rápido possível as situações que vão aparecendo. Quer seja situações de indisciplina, seja situações de infraestrutura, seja qualquer tipo de problema que vá surgindo, junto dos responsáveis, quer seja da tutela, quer seja da direção, tentar comatar o mais rápido possível aquilo que vamos encontrando. Claro que sabemos que às vezes não conseguimos facilmente, sempre para o Espaço Domingos de Abreu
também lutamos por termos um espaço cá fora coberto, já o temos, foi com o tempo. Portanto, nós tentamos estar sempre atentos para tentar resolver e, acima de tudo, pensando sempre no bem-estar dos nossos educandos e no sucesso dos nossos educandos. Voltando à parte do ranking, só aqui uma pequena chega, eu acho que nós não podemos medir o sucesso da escola através dos rankings que são feitos. Provavelmente tem mais variáveis que aquelas que são apreciáveis. Mas sim, acima de tudo, avaliar consoante os exemplos vão surgindo. E nos últimos tempos em Vieira do Minho são vários os exemplos em várias áreas, onde temos alunos ou ex-alunos do agrupamento de escolas Vieira de Araújo que se têm destacado em várias áreas, quer seja na música, quer seja nas ciências, quer seja na investigação. Portanto, isso também é importante ver, avaliar sim a qualidade que nós temos alguns, e alguns, voltando àquilo que o Zé Luís falou no início. Alunos de há uns anos. De há uns anos e alguns de agora. E alguns relativamente recentes. Recentes, sim. Mas alguns também, onde as desigualdades sociais que tanto falou há bocadinho estavam presentes. E eles conseguiram dar o salto e conseguiram ter bons exemplos e combatar essas situações. Outra área é a formação profissional. Ela é feita com base aqui, num estudo das necessidades do Conselho? É assim, a oferta formativa da escola na área do ensino profissional é mapeada ao nível de acima do AVE. Isso porque se pretende que no território de acima do AVE haja uma oferta formativa que seja adequada às necessidades desse mesmo território e adequada também em termos de empregabilidade futura desses mesmos alunos. Tem algum feedback já do que acontece depois no mercado de trabalho? Temos esses estudos de feedbacks de mercados de trabalho. Claro que nós sabemos aqui, por exemplo, ao nível de Vieira do Minho, temos feito sempre, aliás, já agora só para recordar, a Escola Vieira do Minho foi a escola pioneira a nível nacional nos cursos profissionais. Foi o primeiro curso profissional, foi o curso profissional de técnico de sistemas informáticos e foi ao nível do país pioneiro, ou seja, e a experiência correu bem e daí se ter continuado com esses cursos profissionais. O que é que temos aqui com os cursos profissionais? Nesta oferta formativa, Vieira do Minho tem um número de alunos limitado e por isso não pode abrir 6 ou 7 ou 8 ofertas formativas porque cada turma tem que ter 20. O que é que se passa com isso? Ou seja, se nós temos 5 turmas no 9º ano, hipoteticamente, se forem 5 turmas para o 10º, não podemos ter todas as ofertas formativas que existem numa cidade, por exemplo. Estamos limitados pelo número de alunos. E só nos é validado uma turma com o número de alunos necessários. Mas isso limita, por exemplo, necessidades locais ou em termos de acima? Limita, por exemplo, enquanto estamos a falar, por exemplo, Guimarães consegue ter uma oferta formativa muito mais diversificada de Vieira do Minho porque tem um número de alunos muito maior. Nós aqui temos 2 turmas, em cada ano, 2 turmas do ensino profissional e com 4 ofertas formativas, ou seja, por exemplo, neste caso podemos estar a falar de multimédia, turismo, energias renováveis e restauração, mesa e bar, que se viram que seriam as áreas que tinham mais empregabilidade aqui na região de Vieira do Minho. E tem tido a experiência ao longo dos anos? Que têm tido essa experiência. Nós temos, por exemplo, aqui, se há algo que cresceu em Vieira do Minho foi o turismo. E formar pessoas na área de turismo é válido, porque uma vez que estamos a falar no mercado em extensão, eles deverão acompanhar esse mercado. Claro que nós sabemos que muitas vezes a prática da nossa restauração e da nossa hotelaria é não contratar estas pessoas, mas as coisas têm vindo a mudar e cada vez as pessoas, quer os empregadores, quer os clientes, exigem a qualificação desses mesmos serviços. Por isso, de certeza que no futuro esses jovens têm o seu emprego. Por isso pergunta-se, são ouvidos na preparação os empresários da são ouvidos os empresários, são ouvidos os alunos, são ouvidos os encarregados de educação, porque existe um serviço de psicologia e orientação e existe que faz esse trabalho ao nível dos alunos e depois existe ao nível da CIM vários workshops que são feitos e várias parcerias que são questionadas sobre a empregabilidade e os cursos mais adequados a cada território. Isto com a supervisão da Universidade do Minho. Porque, no fundo, é aqui o elemento agregador deste mesmo território, a Universidade do Minho, que vai fazendo essas pesquisas, vai tendo esses encontros com os empresários e vai definindo, juntamente com os agentes no território, vai definindo quais são os cursos mais adequados.
Também aqui temos uma boa nova, tivemos um centro de tecnologia especializado que foi aprovado. Já está aprovado. Já está aprovado, já está pronto em setembro de 25, ou seja, neste setembro, a funcionar em pleno. Funcionará dentro da Escola Básica e Secundária Vera de Araújo, num pavilhão específico para isso, que era o da antiga preparatória. E que já falamos disso aqui, o ano passado estará a ser preparado. Está a ser preparado. Neste momento está em obras de requalificação interna para que, basicamente, algumas paredes tiveram que ser demolidas porque as máquinas da parte das renováveis assim o exigiram, ou seja, no fundo neste momento está a haver uma intervenção para, ao nível das infraestruturas físicas, ajustar o espaço às necessidades para depois serem colocadas lá tudo o que é tecnologia. Estamos a falar em 1.200.000 euros. Só de investimentos. Com 85% do fundo perdido. Certo. E 15% quem paga? Quem paga, vamos pagar todos nós e, acima de tudo, pagamos o investimento. Mas isso está no orçamento da escola ou está no orçamento do município? Isto é da tutela. Isto é um PRR. Mas os 15% são... Da parte da tutela, não é da parte da escola, nem é da parte do município. O município e a escola não entram nas contas? O município entra na parte de obras. Ou seja, no fundo são 60.000 euros que agora estão a ser investidos para requalificar o espaço para que ele possa aceitar lá o CTE. O município também foi, através do município, que coube este concurso ao CTE e foi, basicamente, o município de Vieira do Minho um interlocutor junto da CIM e da tutela para que possamos ter esta realidade de ter um CTE nas renováveis. Relativamente às duas coisas, a formação profissional e a questão é mesmo o ajustamento à realidade e às necessidades da região, não só a Vieira do Minho, e este investimento no centro tecnológico. Sim, em relação aos cursos profissionais, como disse a professora Elsa, não é fácil. Portanto, há regras que têm que ser cumpridas, é necessário ter um rácio, um número mínimo de alunos. Claro está que nós tendo poucos alunos faz com que não conseguimos ter mais cursos e noutras vertentes, portanto, outras vertentes que podiam ser interessantes. Também é verdade que neste momento eles estão direcionados para aquilo que nós temos aqui no Conselho. Mas há algum protocolo que ajude que os alunos com vontade de escolher uma formação que não existe aqui possam ir, por exemplo, a Guimarães ou a FAF? Sim, eu penso sim que eles que podem... Os alunos podem se matricular nos cursos em qualquer escola. Ou seja, ninguém pode... E tem apoios depois para deslocações? Neste momento temos um passe escola-casa, que é gratuito para os alunos. Claro, se me perguntar se é fácil um aluno que mora aqui no nosso território chegar a horas a aulas em Vizela, já tenho algumas dúvidas, não é? Porque dá toda uma rede de transportes, mas por exemplo, a Braga, a Póvoa de Lanhoso, isso acontece. Como também acontece o contrário, ou seja, basicamente ninguém pode prender os alunos ao seu território. Eles são livres de escolherem a oferta na escola que o querem fazer, eles, os seus encarregados de educação, quando são menores. Agora, depois há toda uma parte logística que tem que ser assegurada, nomeadamente essa parte de transportes. Existe uma rede viária cada vez melhor que permite que eles vão circulando. Claro que ainda não é ideal e ainda está longe disso. Mas, de qualquer forma, temos alunos nossos a estudar em Guimarães, principalmente na parte da música, muitos deles. Temos alunos nossos a estudar na Póvoa de Lanhoso, temos alunos nossos a estudar em Braga, temos alunos de Montalegre a estudar em Vieira do Minho, temos alunos de Cabeceiras a estudar em Vieira do Minho, temos alunos de Terras de Bouro a estudar em Vieira do Minho, ou seja, basicamente temos aqui uma rede de circulação de alunos de acordo com as necessidades e as expectativas deles. Muito bem, a conversa é sempre interessante, mas tem temas que são obrigatórios. A escola oferece, naturalmente com apoio do município e do Orçamento de Estado nesse aspecto, que é os transportes escolares. A que nível é que estão e como funcionam e como funcionaram até ao final do ano letivo? É assim, os transportes escolares funcionam numa rede de transportes que neste momento não é uma rede de transportes unicamente escolares, é uma rede de transportes públicos, onde se inserem os transportes escolares.
A Vieira de Minho é a autoridade de transporte, ao contrário de outros municípios, Vieira de Minho escolheu ser a autoridade de transporte, ou seja, é o município... E o que é que isso significa? Significa que é o município de Vieira de Minho que gera a sua rede de transportes. E estamos a falar de transportes públicos e estamos a falar dentro dos transportes públicos, estão englobados os transportes escolares. Nós temos 2 circuitos aqui que no fundo desembocam nos transportes escolares para chegar às 8h20 à EBS Vieira de Araújo e para chegar às 9h-5 a todas as escolas básicas de pré-escolar e do primeiro ciclo. São circuitos que existem, alguns deles, durante todo o ano, outros apenas durante a parte onde existem atividades letivas. Mas nestes circuitos não são circuitos só de transportes escolares, são circuitos de transportes públicos onde os transportes escolares estão englobados, ou seja, nós temos neste momento um circuito de transportes que está à disponibilidade de toda a população. E os pais naturalmente têm acompanhado e têm também opinião. Sim, temos acompanhado, é uma das coisas que temos batalhado também um bocadinho, que nos coloca alguma apreensão em algumas situações, normalmente quando é no início do ano letivo. Essas situações têm ocorrido, têm sido colmatadas. Claro que há coisas que, neste caso, que não estão diretamente... Mas algumas daquelas que foram como falta de preparação, ou pelo menos de reconhecimento da qualificação de alguns elementos do transportes. Sim, isso foi mais há 2 anos atrás que isso aconteceu. Foi aqui também, como disse a professora Elsa, quando aconteceu esta mudança, por assim dizer, de uma rede de transportes que passou para o município, passou a assumir essa parte. Pronto, que houve aqui algumas situações que tiveram que ser ajustadas. Armando, permite-me só interromper. Uma das situações tem a ver com os vigilantes dos autocarros. Não é obrigatório haver vigilantes em autocarros de transportes públicos. Já lembrou que isso? Já lembrei aqui isto, ou seja, na altura houve algum celeuma sobre esta falha de vigilantes, não é obrigatório. O município de Vieira de Minho assume o encargo financeiro dessas vigilantes porque considera ser uma situação de segurança para os meninos, principalmente a educação pré-escolar e de primeiro ciclo. Uma coisa é ser recomendável, outra coisa é ser obrigatório. Esta é mais uma daquelas situações onde, ouvidos depois que foram os parceiros, nomeadamente a Associação de Pais, temos então os vigilantes e tem decorrido dentro da normalidade. Mas não é uma obrigatoriedade. Os meninos em Braga, aos 3 anos, podem dar de tudo, podem dar do resto, que ninguém anda com vigilantes. Mas claro que aqui estamos a falar em algo que se fez e deu-se continuidade a essa parte dos vigilantes. Desculpa, Armando. Sim, não, só para concluir, pronto, essas situações que foram sido ajustadas, foram sido resolvidas. Agora, neste momento, há uma pequena preocupação só que temos tido e já demonstramos isso. Às vezes prende-se essencialmente com o operador, por assim dizer, alguns desajustes que vão acontecendo e acima também às vezes já alguma preocupação que tem chegado, que é já com a idade dos veículos que andam a circular nas nossas estradas. Portanto, são essas, por assim dizer, essas preocupações que estão a nível dos transportes neste momento, que estão a preocupar os pais, que temos também já, quer com a escola, quer com o município, traduzido essa nossa preocupação, mas a qualquer momento será resolvido. Aqui o Serviço de Transportes Ave Mobilidade não entra. Isto é a Ave Mobilidade. Aliás, está incluído no programa Ave Mobilidade. Este está incluído dentro da Ave Mobilidade. E contratado pelos municípios no conjunto. É assim, não. Aqui, uma vez que Vieira de Minho é a autoridade de transportes, todas as linhas que são intermunicipais, ou seja, que abrangem vários municípios, estão ao encargo da CIM. Tudo que é linha municipal está ao encargo do município de Vieira de Minho, que lançou concursos, nomeadamente alguns deles de elevada monta, e depois desses concursos públicos houve de ser adjudicado ao transportador que apresentou o melhor orçamento. Muito bem, sobre os transportes não há mais nada a dizer. Não, neste momento estão as coisas mais ou menos resolvidas. Como disse, no início do ano normalmente é sempre mais preocupante. O município também tem feito o esforço para colmatar essas situações, tem ajustado também devido às necessidades que vão ocorrendo. Portanto, neste momento, como disse, basicamente a nossa maior preocupação tem sido com alguns problemas que algumas das viaturas têm dado, principalmente, mas que não têm diretamente a ver com o município, mas que é o como é o responsável por contratação do serviço, nós fazemos chegar a essa situação. Quanto ao nível do resto, neste momento as coisas penso eu que estão bem encaminhadas.
E, relativamente à alimentação, continua a ser o município a cuidar? É o município na Escola Básica Domingos Abreu, onde são confeccionadas todas as refeições, que chegam aos centros que posteriormente são depois distribuídas para o Centro Escolar do Cávado, para a Escola Básica de Roças, para a Escola Básica de Guilhofrei e para a Escola EBS Vieira de Araújo. E isso é o centro de refeições, basicamente. E isso não tem tido falhas, digamos? Não, só pontualmente não quer dizer que não possa existir uma outra falha, mas tem decorrido muito bem. E os pais? Não, os pais, em parte, concordo, só temos aqui uma pequena, como é que é explicar, ponto de vista diferente. Nós, pais, acharíamos que, se calhar, tendo as condições que tem na escola básica e secundária, poderia ser feita lá para a secundária, a alimentação ser confeccionada ali e a restante, pronto. Mas isso é uma opção do município. Nós cabe-nos a nós transmitir essa situação, a nossa opinião, o nosso ponto de vista, mas o município garante-nos e, à partida, não tem havido essa situação de grandes divergências. E o município diz? O município diz, neste momento temos uma otimização de recursos e temos ali centralizado tudo no Domingos Abreu. Claro que ao nível da EBS existe também uma cozinha que está muito bem equipada, aliás, quando a requalificação, essa cozinha também foi requalificada e muitas vezes há partes da confecção de uma determinada refeição que são lá efetuadas. Por exemplo, se temos grelhados, ou seja, tudo que é feito e que exige que seja confeccionado mais na hora, é feito nessa mesma cozinha. E não tem havido constrangimentos? Não, tem havido. É assim, constrangimentos há sempre. Estamos a falar de dias onde há, por exemplo, 700 refeições a serem servidas ou 800 refeições a serem servidas. O constrangimento de não gostarem de uma determinada refeição é assim. Estas refeições seguem uma legislação do Ministério. São acompanhadas por uma nutricionista. Eu sei perfeitamente os gostos dos mais pequenos e dos mais jovens. Eu faria uma emenda onde eles comeriam todos os dias e ainda estavam à espera do dia seguinte para ver se era a mesma ou se era algo muito idêntico. Eu, se fizer uma emenda com hambúrgueres, com batata frita, com massa à bolonhesa, com massa, com atum, com nuggets, eu sei que eles me comem todos e ninguém me reclama da comida. Mas não comem saudavelmente. Mas o problema é uma legislação que temos que cumprir e temos que fazer uma diversificação dessa mesma alimentação. Foi feita a pensar batata cozida. Eu já sei que o dia da batata cozida, o dia do peixe, não é o dia de melhor agrado da maioria, não quer dizer que alguns não comam. Mas todos nós temos essa noção, todos nós sabemos que, por exemplo, o dia em que é frango... Há pratos preferenciais. Há pratos. Quando é frango assado não há problema nenhum, ou seja, o problema, estamos a falar em problema, estamos a falar em eles não comerem a totalidade da sua ração diária. Também hábitos... Claro, a escola reflete hábitos domésticos. Fast food. Mas posso-vos dizer que, por exemplo, ao nível da sopa, a maioria dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo come bem a sopa. Depois que começam a crescer um bocadinho é que já vão rejeitando a sopa, mas a sopa é importantíssima na alimentação deles. E há esses hábitos que têm que ser enraizados. Naturalmente, mas há aqui uma nota que eu, enfim, nas várias leituras colhi, que tem a data de 3 de junho. Provavelmente alguma recolha foi feita que concluiu que aumentaram as escolas que oferecem guloseimas e refeições. Mais de 20% dos bufetes não têm fruta fresca. É uma notícia de junho. Sim, por acaso temos. Com base. Ou seja, a fruta é algo que existe nas emendas. Claro que até na fruta... Mas a oferta, aquelas máquinas de servir pequenos... Mas as máquinas são diferentes. Ou seja, o que é que eu quero dizer? As máquinas não é a única oferta da escola. Eles têm um buffet que só está fechado obrigatoriamente na hora do almoço. E isso não é por opção, é uma obrigação legal, que é para os meninos irem à cantina e não irem ao bar da escola. Ou seja, não é por opção de ninguém, é mesmo uma imposição legal. As máquinas de vending, no geral, é uma outra opção. Mas também, no geral, não tem fruta, mas essa fruta também existe na escola. Ou seja, não tem que ser naquele espaço que eles a procurem. Está de acordo com aquilo que são hábitos
Sim, pontos, de consumo das crianças e da alimentação. Não estou de acordo, mas isso vai ao... Pergunto, este complemento está de acordo com... Sim, o que acontece? Há a opção, certo? Tem o bar durante a manhã e durante a tarde. Tem a opção de ir almoçar com tudo que está legislado, que é com a fruta, com a sopa, com o pão. Agora, como diz a professora Elsa, às vezes que há gostos que não agrada à comida, acabam por fugir um bocadinho para essas máquinas, mas também eu também ando pelas escolas e não vejo lá assim grandes produtos doces. Até fruta costuma ter, aqueles pacotinhos com a fruta seca. Portanto, há várias opções. Agora, claro, hoje sabemos hoje em dia, preferem, tendo autorização dos encarregados de educação para sair da escola, preferem ir ao café e comer outras coisas, mas aí já vai de acordo com cada encarregado de educação, que dá a liberdade. E nessas questões de segurança, a escola tem funcionado de forma a não merecer reparos? A escola tem funcionado nestas situações, há alguns ajustes a fazer, que já foi traduzido por nós e transmitido a nível do Conselho Pedagógico, não tem muito a ver com a segurança da escola em si, edifício, tem a ver mais com fatores externos, por assim dizer. Já também transmitimos a quem de direito, que também é uma preocupação nossa, também é uma preocupação da autarquia e do próprio agrupamento. Portanto, parece-me que já foi um bocadinho, já houve alguma atuação nesse sentido, de minimizar esses impactos, mas claro, como nós sabemos, hoje em dia, junto a todas as escolas há sempre um risco, há sempre uma vontade de ir para ali e criar outras situações. Mas não tem havido registros? Não tem havido da que eu tenha conhecimento. É mais numa situação de agirmos proativamente a impedir que seja uma realidade. Estamos a falar no consumo de substâncias psicoativas, estamos a falar de tudo isso. Convém agir de maneira preventiva para que depois não seja uma atuação remediativa. E no bullying, ainda se houve alguma situação ou outra? Claro que se houve. Até pela natureza dos intervenientes. Até pela natureza dos intervenientes e até por uma escalada das redes sociais. E com essa escalada das redes sociais, atualmente, eu atrever-me a dizer que a maioria do bullying que está a ser praticado nesta escola e nas outras escolas está a ser praticado ao nível digital nas redes sociais. Não ao nível da violência física, nem da rasteira, nem do pontapé, mas ao nível do insulto no WhatsApp, no Instagram e nas outras redes sociais. Por isso, acho que aí uma supervisão parental dessas mesmas redes sociais é necessária e, se calhar, até uma legislação específica para as mesmas. Concordo? Concordo, e inclusivamente nós, a Associação de Pais... De qualquer maneira, é algo que a Associação, ou neste caso a direção, procura sensibilizar as famílias, os encarregados de sensibilizar as famílias. Eu gostava aí a dizer, inclusivamente não este ano, mas o ano passado, promovemos em parceria com a GNR Escola Segura, com o município e com o agrupamento de escolas, promovemos ações de formação nesse sentido para os encarregados de educação, no sentido também para alertá-los para essas situações que vão ocorrendo, principalmente os chamados grupos do WhatsApp, grupos de Facebook e por aí adiante, que é aí que se dissima muito o bullying, por assim dizer. E como se vem percebendo que às vezes são mesmo perigosos. Sim, podem se tornar perigosos. E casos que temos visto aí nos meios de comunicação, podem descambar, e eu já passei por outras escolas onde é que as coisas estiveram mal, não é só quem vier, a nível de todo o país, e claro está que isso também passa um bocadinho, como dizia a professora Elsa, por um controle parental que cada vez tem que ser maior. E a atenção dos pais a esses problemas? Percebe que existem? Os pais percebem que existe, mas também notamos um bocadinho, às vezes, que não saber como atuar. Portanto, é um bocadinho... Daí nós temos previsto e programamos essas ações de formação para que ajudar os pais também nessas situações que vão ocorrendo. O que é que seria útil dizer numa conversa em que se fala do ensino no Conselho? Numa conversa que já tem o seu tempo. Primeiro, seria útil dizer que, ao nível da educação, houve sempre um investimento deste executivo e vai continuar a haver, permitindo que a educação seja mesmo igualitária para todos e que todos tenham acesso à educação e que, no fundo, é a base de qualquer formação que nós temos aqui e que vai permitir que estes nossos jovens depois tenham uma formação e uma empregabilidade maior e depois se destaquem alguns deles, como nós vemos, e com grande... posso dizer com grande orgulho os vejo a ser, alguns deles foram meus alunos e efetivamente nem todos eles, ou quase a maioria deles, vieram de estratos mais desfavorecidos e estão a dar cartas em várias áreas, e isso para mim é um motivo de orgulho e de certeza para todos os vieirenses.
outro aspecto que eu gostava de realçar aqui é, efetivamente, nós vamos agora, durante o período de interrupções letivas, disponibilizar as escolas atividades, quer para os alunos do pré-escolar, quer para os alunos do primeiro ciclo, em todas as escolas do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, ou seja, de 30 de junho a 31 de julho e depois a partir de 1 de setembro, os alunos do primeiro ciclo e do pré-escolar vão ter essas atividades em todas as escolas do concelho, atividades essas que serão diversificadas, como por exemplo a frequência das piscinas municipais, a parte da música, a parte de leitura. No fundo, é um mega ATL em cada uma destas escolas. É algo que para muitos pais faz toda a diferença, porque acabam por não ter ali um grande suporte familiar, principalmente para os meses de julho e de setembro, que em agosto a maioria está de férias, mas julho e setembro esta resposta foi otimizada e vamos então este ano ter esta resposta em todas as escolas do agrupamento de escolas Vieira de Araújo. E o que é que poderia ser dito pelos pais? Os pais não só isso, como algo que na conversa não tenha aparecido. Não, o que tenho dito, como disse, que acho que é importante continuar a trabalhar com parcerias, ser proativos, como disse há bocadinho a professora Elsa, em todos os assuntos, quer seja problemas estruturais, problemas de violência, problemas de segurança, a nível de ausência de professores e por aí adiante. É importante trabalharmos colaborativamente todos em conjunto. Se assim for, conseguimos diminuir os problemas que possam surgir e ao mesmo tempo estamos a trabalhar para que o sucesso dos nossos alunos, dos nossos educandos, seja ainda melhor. E os pais têm mostrado disponibilidade para sim, os pais têm mostrado disponibilidade, sim. Os pais mostram disponibilidade. Claro está que nós sabemos que os pais normalmente são mais disponíveis quando é no primeiro ciclo, pré-escolar e primeiro ciclo, depois a partir do segundo ciclo, terceiro ciclo, os miúdos também começam a crescer, começam a ser mais autónomos, os pais têm a tendência a afastar-se mais um bocadinho, isso é natural, é deixá-los voar, é deixá-los crescer, é natural isso, mas sempre que são necessários, sempre que são chamados a intervir, os pais estão presentes. Muito obrigado. Concluímos esta conversa à volta do encerramento do ano letivo, que não está, como dissemos, completo, faltam ainda exames obrigatórios. Tivemos a presença da Presidente da Câmara, Elsa Ribeiro, e também responsável pelo Pelouro, e do Presidente da Direção da Associação de Pais Encarregados de Educação, Armando Alves, a quem mais uma vez agradeço a presença a si, e onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.